Olá pessoal, tudo bem? Aula de Física com o professor Beto Lopes, nossa segunda aula desse programa de aulas na modalidade EAD. Peço que cada aluno possa estar acompanhando as aulas, que possam estar fazendo as atividades. É necessário que cada aluno participe de cada aula, participe fazendo a lista de exercícios, e faça esse retorno desse feedback aí com o professor, porque através dessa participação de vocês é que estarei avaliando vocês, registrando frequência, tá? Na semana passada eu percebi um número pequeno de alunos participando, então pode me chamar, estaremos amanhã na nossa aula, né? Amanhã, sexta-feira, porque eu estou gravando a aula hoje na quinta-feira, estaremos na sexta-feira com vocês, estudando aí, certo? Passando essa aula, e estarei à disposição para atender vocês. Assim é que o conhecimento vai ser construído. A escola está fazendo a parte dela, nós estamos fazendo nossa parte, e agora é necessário, é preciso que você, aluno, faça a sua parte. Lembre-se que nosso ano letivo continua, e para que ele possa de fato existir, é necessário que tenha a participação de vocês, principalmente aí os alunos participando das aulas, para que a gente tenha a tão esperada aprendizagem. Tudo bem? Na aula de hoje vamos falar ainda de dilatação. Nós iniciamos na aula passada, onde na aula passada nós falamos de dilatação linear, tá? A dilatação existe de 3 tipos, né? O conceito foi apresentado na aula passada, que é esse aumento, certo? Em uma peça, esse aumento aí de tamanho de uma substância com o aumento da temperatura, certo? Existe de 3 tipos. A dilatação linear, que foi trabalhada na aula passada. Esse tipo de dilatação aqui vai considerar apenas a variação de tamanho, né? De tamanho só no comprimento. Aqui vai se preocupar só com o comprimento. A gente tem esse comprimento inicial e tem esse final. Então aumentou esse pedaço aqui. Então vai se preocupar só com o tamanho aqui, só com o comprimento. O comprimento que aumentou. Foi da aula passada. Hoje nós vamos trabalhar, né, dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Qual a diferença? Na superficial, considera a variação de tamanho do comprimento e na largura. Aqui a gente já tem uma peça inicial, recebe temperatura, variação de temperatura, aí houve essa variação aqui, ó, aumentou para cá, tá certo? E para cá. Então aqui a gente já considera, tá, comprimento e largura. E a dilatação volumétrica, certo? Já considera a variação do tamanho em 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Tá? Aqui, aqui e aqui, tá? A volumétrica é chamada de tridimensional e a superficial de bidimensional. Vamos agora conhecer um pouquinho sobre a superficial, dilatação volumétrica superficial, tá? Então, como já falei anteriormente, nesse caso aqui a superficial, certo? É o aumento do volume de um corpo que compreende 2 dimensões, comprimento e largura. Trazer aqui um exemplo aqui, tem-se uma peça aqui metálica, suponha, uma peça de vidro inicial aqui. Ela apresenta uma área inicial, recebe energia térmica, tá? A vibração entre as moléculas passa a ser maior pelo aumento da temperatura, e há um aumento no tamanho. Aumentou para cá e aumentou para cá. Por isso superficial, aumentou a superfície. E
em física, a gente pode estudar e comprovar quanto que aumentou. Esse aumento aí a gente pode mensurar isso aí com segurança, cientificamente comprovar, tá certo? E a gente consegue estudar através dessa relação matemática. A variação superficial, né, relacionada à área aqui, ó, vai considerar a área inicial, vai depender da área inicial que tem, do coeficiente de dilatação, né, superficial, que na dilatação superficial é representado por essa letra beta, e a variação de temperatura, certo? Com essas três informações aqui, ó, você calcula a variação, bem tranquilo. Sempre lembrando que beta é igual a 2 alfa, certo? Na dilatação linear, a gente trabalha, né, com esse coeficiente de dilatação linear é o alfa, certo? Aí tem uma tabela que é fornecida isso aqui ou vem dentro da própria questão. Quando a gente está tratando da superficial, a gente trabalha com o beta. E ele é 2 alfa, então é só multiplicar por 2 e você vai encontrar. Certo? Trazendo aqui, gente, um exercício aqui, ó, certo? Um exercício para a gente responder juntos aqui, ó. Uma placa retangular de vidro comum de 50 centímetros de comprimento, ó, e 20 de largura, tem a temperatura elevada de 10 até 30 graus, certo? Então, quer saber qual será a área final da superfície dessa placa. Então, vamos lá colocar em prática o que nós já apresentamos, certo? Já nessa aula de hoje. Então, através da tabela de coeficientes lineares do vidro, a gente tem que esse coeficiente aqui, tá certo? Como na superficial a gente trabalha com beta, então a gente só pega, multiplica, ó, isso aqui, ó, vezes 2, tá? Pronto, chegamos nesse valor do beta, já temos o valor do beta. Agora a área inicial, vamos calcular, como nós temos, ó, 50, tá? E 20, então multiplica 50 vezes 20, nós temos 1000 centímetros, então já temos a área inicial, certo? A variação da temperatura, variação, a gente pega a temperatura final menos a inicial, e daí nós encontramos essa variação, tudo bem? Colocar isso aí na expressão da dilatação superficial, ó, nós já temos 3 valores, coloca aí, beta, área, variação, aqui, ó, tá? Multiplica os 3 e nós encontramos que houve essa variação. Só que a questão quer saber a área final, tá, da superfície. Então, o que nós devemos fazer? Vamos pegar a área inicial, que nós já sabemos, ó, tá aqui, ó. Vamos somar com essa variação, ó, somar, né, que é juntar os dois, e nós vamos chegar nessa área final. Então essa área final, que é essa toda aqui, ó, essa toda aqui, vai ter esse valor, tudo bem? Ó, respondemos a questão, que é questão bem simples, bem tranquila. Agora, dilatação térmica volumétrica. A volumétrica vai considerar 3 dimensões, né? Ó, vai considerar 3 dimensões: altura, comprimento e largura. Vou trazer aqui, ó, tá? Então nós vamos considerar essa medida aqui, certo? Essa aqui e essa aqui, ó. Opa, desculpa aqui. 3 medidas, certo? Altura, comprimento e largura. Então, tem-se um bloco aqui, ele recebe energia térmica, aumenta de tamanho, e você vai ter esse volume final aqui, volume inicial, ó, seu volume final. Esse é um exemplo. Vou trazer outro exemplo aqui pra gente, ó. Esse experimento aqui, ele é muito realizado em laboratório de ciências, inclusive no liceu nós temos, e é uma prática que é sempre realizada pelos alunos, tá? Consiste em, você tem aqui, ó,
uma esfera metálica. A gente analisa o seguinte, que ela fria, tá? Ela passa nessa argola aqui normalmente. Daí a gente fornece calor para ela, tá? Fornece calor e com o aumento da temperatura, aí a gente não consegue mais passar essa esfera, ela aquecida, não passa nessa argola, comprovando que houve um aumento de tamanho, houve um aumento de volume. Esse é um experimento muito simples realizado nos laboratórios, tá? E essa variação, certo? Volumétrica, a gente pode calcular também, certo? Como a gente calcula a superficial, a volumétrica a gente calcula também e é semelhante à volumétrica, ó. Ou seja, é semelhante à superficial. A mudança que vai ter que aqui nós estamos tratando de volume, ela era de superfície, certo? Por tratar de volume, aqui a gente trabalha com esse coeficiente aqui de dilatação volumétrica, né? Certo? Então, nós já temos essa letra aqui que é o lambda, né? E lá na superficial era o beta. Então, a gente precisa lembrar o seguinte, essa relação, esse é para linear, o alfa, né? O beta, certo? Para volumétrica e o lambda, né? Ou seja, o beta para superficial e o lambda para volumétrica. E precisamos lembrar dessa relação, que o lambda é igual a 3 alfa, tá? Então vamos pegar aqui uma atividade do nosso livro também, ó. Um bloco cúbico de vidro comum, né, de 5 centímetros de aresta, ó, é um cubo, tem sua superfície elevada de 27 até 57 graus. Calcula o volume final desse cubo. Então é como aqui, a gente tem esse cubo aqui de vidro, né? Certo? Ele recebeu temperatura, aumentou a temperatura e veio para cá. Queremos saber qual é esse volume aqui, é o volume inicial, o volume final. Então, semelhante à superficial, ó. Na tabela de coeficientes lineares, né, esse é o alfa, coeficiente do vidro. Como nós queremos saber do lambda, a gente multiplica por 3. Multiplicando isso aqui por 3, vamos ter esse valor. Já temos aqui. Volume, nós estamos tratando de o volume de um sólido, né? Uma figura geométrica espacial, 3 dimensões. Então nós vamos multiplicar esse lado vezes esse lado vezes esse lado, né? Como aqui é 5, ele é um cubo, então tudo é 5. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Tá aqui, ó. Pronto, nós já temos. Agora vamos calcular a variação de temperatura. A variação de temperatura variou. Afinal, 57 menos 27, 30. Então tá aí a variação. Com isso, nós já temos, ó, o que a expressão pede. Ó. Já temos esse valor. Já temos esse. Já temos esse. Gente, só uma observação aqui. Essa variação de temperatura, alguns autores traz assim, tá? Ó. Essa letra θ no lugar de T. Inclusive no nosso livro trabalha com isso aqui. É a mesma coisa, tá? Quando você vê isso aí, significa variação de temperatura. Então, pegamos aqui esse valor, pegamos esse valor e pegamos esse valor que já temos. Multiplicamos 3 e encontramos esse valor aqui. Aqui foi a variação, variou, certo? Esse volume aqui, tá? Como nós queremos saber o volume final do cubo, então o volume final vai ser o volume inicial mais a variação. Então vamos somar o inicial mais a variação. Ao somar esses dois, ó, esse é o inicial, tá aqui. Ao somar com a variação, ó, nós encontramos. Então chegamos nesse valor e aqui vai ser a área final, certo? Ó, como é bem tranquilo. Com essa aula, pessoal, vai ser possível, né, você, aluno, responder aí suas atividades da lista de exercício. Quem não respondeu ainda pode responder. Quem já respondeu, nós vamos estar passando outros exercícios e cada um vai ser capaz de responder. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Acesse vídeos no YouTube, tem muito material bom. Acesse o canal da escola, tá?
e consulte o seu livro, porque todo esse material está no livro de vocês. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção e até uma próxima aula.